episódio. É Kiki eu. E a gente trouxe hoje a Amanda para falar sobre vida e resgate emocional. Ela é psicóloga há 25 anos e ela é criadora de um método que chama-se Reviver. Esse foi o primeiro livro que ela escreveu sozinha. Ela já tinha escrito outros, um em parceria, eu acredito, que fala sobre histórias singulares, ela deve contar dela aqui. Um sobre borderline, muito interessante. E o último que ela trouxe pra gente, né, Kiki? Ganhamos de É esse presente. novo Reviver, né? E Obrigada. esse é um método que ela criou e que auxilia as pessoas a se resgatarem, a reviverem, a renascerem. Não é isso, Amanda? Isso mesmo. Então, super bem-vinda. Ah, e não falei uma coisa muito importante. Ela tem também produtinhos que ela comercializa, que ela vende, sobre o mesmo tema, reviver esse projeto que é dela e que ela está divulgando por aí. Então, de novo, super bem-vinda, querida. E aí, eu tô certa ou tô errada? Certíssimo, É isso mesmo? é isso mesmo. É um método inovador, foi criado por mim, mas eu gosto sempre de lembrar que eu só estruturei o método, tá? Aham. Toda a parte, tudo que suporta o método tem um embasamento teórico que não é meu, que é da psicologia, que é da neurociência, que é de uma espiritualidade. Eu brinco que eu só organizei a casinha, Legal. tá? Legal. Legal. E o que que te inspirou para tudo isso, né? Eu até fiz uma pergunta aqui que eu fiquei pensando, o que que precisou morrer dentro de você para você criar esse reviver? Eu acho que morreu uma parte de uma Amandinha. A gente, quando nasce, quando vai crescendo, somos crianças e temos necessidades emocionais. E somos moldadas, né? Nós Uhum. vamos, nos formando. E muitas vezes a gente chega na fase adulta querendo as mesmas aprovações, quando a gente tirava uma nota 10, de quando ganhava uma medalha na escola, só que a gente tinha o quê? 10 anos, né? 5, 2, 3. É. Só que aí a gente tem 30, 40 e quer a mesma coisa. Então, o que morreu foi uma parte imatura minha, uma dependência emocional. Isso eu precisei, talvez não se diz que morreu, mas eu ressignifiquei, eu olhei com verdade. A gente só mata a barata se a gente sabe onde ela tá. Então eu gosto muito dessa metáfora. E você acha que é possível reviver sem dor? Segundo a psicologia, vou sempre falar desse lugar, tá bom? E Claro, claro, claro. trazendo a minha experiência. O que as nossas emoções nos dizem, né? A alegria quer que a gente. Temos 4 emoções básicas, embora o divertidamente trouxe várias outras, tá bom? Mas são 4. A alegria a gente quer repetir. Então, quando a gente vive uma coisa alegre, Com a gente certeza. quer a próxima viagem, Ah, com certeza. né? A raiva nos preserva dos nossos princípios, valores. O medo nos preserva da vida, então eu tenho medo. A tristeza é o que nos leva ao deserto, é o que nos leva a refletir. Então, quando você me faz essa pergunta sobre a dor, o que que a psicologia diz? A gente não muda sem dor. Aquela ideia, se você muda no amor ou você muda na dor, Exatamente. ela é questionável do ponto de vista psicológico e, claro, com muito respeito à abordagem que eu acredito, tá bom? E trazendo essa ótica que a gente só reflete, a gente só quer mudar aquilo que dói e aquilo que incomoda, Claro, né? é Aquilo óbvio. que tá bacana, eu não Deixa quero, seguir. deixa seguir. É. Então, sim, é na dor, né? Vamos usar Jesus, não foi para o deserto? Então, É. todos nós temos esses momentos de dor para refletir e recalcular a rota. Então, Mas dor no sentido amplo, né, dor no sentido de incômodo, sei lá, algo que não te deixa numa algo situação, que não te deixa feliz, algo que não isso, te deixa alegre, né, usando as É a satisfeito. tristeza, satisfeito. Entendi. Isso, desconfortável, é o desconforto. É o você desconforto. fica Aí muda, aí a gente incomodado. muda. A gente começa um processo de reflexão. Então, você fala assim: isso não tá legal. Aham.
Eu queria algo Não quero viver diferente. isso de novo, né, no Isso. reviver. Não quero reviver a dor, não Isso. quero reviver o incômodo. Perfeito, Kiki. Interessante. Gente, o simples funciona. Ah, sim, com É, certeza. a gente leu o nome do seu livro como Reviver, né, e vê o significado da própria palavra, viver novamente, né, então reviver, reviver, enfim. Mas eu sei que as sílabas têm um significado, né, e aqui eu faço um parênteses, eu ganhei esse livro da Amanda há alguns anos, logo que ela lançou. E eu já li o nome e achei o nome muito interessante, né, falei: "Nossa, reviver", é algo que puxa a gente realmente para É, refletir. forte. E aí ela me disse na ocasião, o que significava, e eu confesso que não decorei isso, mas eu sei que você vê as coisas, cada sílaba, na verdade, tem um significado. E passa pra gente, qual é? Eu parto de um princípio, né, até pela minha própria história, que a gente tem, no fim de tudo, o que fica são as nossas atitudes. Então a gente pode estudar, a gente pode, mas o que eu entrego para o mundo é o que eu faço, ok? Uhum. Então o reviver é um acrônimo, a gente fala que é um acrônimo, e cada uma das letras é suportada por uma atitude. Então o R é reconhecer. Ah, é letra, achei que era sílaba. São as Ah, são letras. as Então, o letras. R é reconhecer, o E é encontrar, o V Ah. validar, o I insistir, V visualizar, estabelecer e recomeçar, tá bom? Ah, eu achava que eram sílabas. São Isso, letras, legal. olha, São letras. olha, bem Acrônimo. É legal, um é. acrônimo. E Perfeito. aí, assim, essas atitudes eu consigo tê-las de forma mais saudável se eu aplico um método que eu chamo de CEA, conhecimento mais entendimento. Uhum. Me traz atitudes saudáveis. Eu posso conhecer tudo sobre maternidade. Quem é mãe? Mães? É. Quando a gente pega o abençoado na mão, só assim, eu não sei nada. Aí eu vou entender o que é maternidade. Eu conheço, eu só entendo o que eu experimento, É o que eu lógico, vivo. é lógico. Então, conhecimento mais entendimento me possibilita ter atitudes saudáveis. O que me adoeceu foi a ignorância. Eu não sabia de fato que eu tinha dependência emocional. Eu não. Nossa, Amanda, mas você é psicóloga. Eu nunca tinha ido fazer terapia. Eu entrei num consultório, eu estive em contato com uma psicóloga após os 40 anos. Hoje eu tenho 47. Há esperança para nossa geração. Lógico. Mas eu não compactuava com o jeito que era o processo terapêutico, mesmo sendo psicóloga, né? E acho que buscar o conhecimento e o entendimento é o que de fato vem contribuir para a gente ter essas atitudes mais saudáveis. E agora me deu uma curiosidade, por que que você não compactuava? O que que você achava errado? O que não é nem Dani, acho que é legal a gente alinhar, assim, não é o certo ou o O que você errado. entendia como errado segundo o seu raso conhecimento, pelo que você falou, que você era ignorante. Mas Isso. como é que você via? O que que você achava que não funcionava? O que acontece? Eu me formei, eu tinha 22 anos, há 25 anos atrás. Aham. Então eu venho de uma escola da psicologia onde nós tínhamos uma orientação, chamava cara de paisagem, era isso o termo, tá. tá bom? Aham. Então a gente era capacitado a ter uma postura clínica, Uhum. que era muito imparcial. E, gente, não estou falando aqui que eu sou a favor de infringir ética, Não. moral, não é isso. A gente tem que calibrar. Mas naquele contexto, já com os meus princípios e valores, eu já tinha uma família que era muito acolhedora, uma mãe que eu amo, mãe, te amo. Eu achava meio estranho a pessoa, eu na clínica, né? Entendi. Eu na clínica, escola, a pessoa chegava lá assim destruída Sei lá, e eu E você tem que ficar neutra. neutra. É. Então, assim, isso os anos foram passando e também uma abordagem muito assim, uma hora você tem o seu despertar, uma hora você tem o seu despertar. E acho muito importante alinhar, gente, não existe certo ou errado. Mas Sim. pessoas passarem 15, 20, Sim. 30 anos fazendo terapia, eram coisas que, no meu muito, né? entendimento, eu questionava. Entendi.
eu questionava isso. Talvez eu não tinha tanta informação como eu tenho hoje, É o que mas você eu falou, achava a estranho. ignorância. E aí acabei que não fiz, além do que, gente, sejamos honestos. Hoje é bonito a gente falar, eu vou à academia, depois eu vou para terapia, depois eu vou para mercado. A terapia entrou na rotina. Entrou na Antigamente, rotina. quem era terapeuta era louco. Não Sim, tinha ou controle tinha emocional, problemas tinha um problema estruturais na muito família, sério. E É. a gente escolhia, né? minhas Quanto que eu vou amiguinhas investir tinham para pagar E uma outra, terapia? quantas sim. pessoas falavam pra mim, ai, mas ele precisa de É. terapia? Quem fazia Né? terapia quando a gente era criança, assim, eram os filhos de pais separados, né? É, Hoje em dia isso. todo mundo é separado, todo mundo faz E terapia, tinha gente né? que falava assim ainda, ai, mas que dó, ela tá no terapia? Que dó, como se fosse uma coisa tadinha, né? É. E hoje realmente é como ir fazer a unha. É, Não, exatamente. e assim, é uma coisa que está fazendo parte. E acredito também que está mais acessível, não É. só financeiramente falando, mas os Emocionalmente. convênios entendem melhor, mas estão nas emocionalmente também. empresas. Então, se tornou um assunto mais comum. E outra, eu acho que a pessoa também, né, que vai pra terapia, porque muitas vezes ela mesma ficava se questionando, né? Nossa, mas eu preciso ir pra terapia. Não é Não, possível, tem uma né? super Então, resistência. Já e ouvi muita hoje as gente. pessoas aceitam melhor. Nossa, eu vou na certeza. terapia, me É. faz bem, eu preciso ir mesmo. É. Ela não tem mais aquele preconceito com ela mesma, né? Aquela Exato. culpa de ter que ir na terapia. Isso é uma delícia, porque eu sou a favor, eu sou assim, uma defensora Que do é max mesmo. de terapia, faço há muitos anos e acho fundamental e escuto sempre as pessoas falando assim, eu não preciso, eu resolvo meus problemas. Quanto mais a pessoa fala assim, eu resolvo meus problemas sozinho, mais precisa de terapia, né? E essa coisa da identificação, eu acho que eu já te contei essa história. Eu, logo que meu pai faleceu, que foi um grande choque para mim, eh, eu fazia, né, terapia, assim, semanalmente, e ela era uma pessoa que acompanhava essa minha admiração pelo meu pai, claro, minha terapeuta, né, sabia tudo de mim. E eu comecei a contar a história, porque foi uma história comovente, porque meu pai foi pra UTI, eu morava no Rio, e aí eu cheguei, meu pai esperou eu chegar, eu perdi uns 3 voos, porque eu não queria, e eu meio que perdi de propósito, perdi horário, e meu pai morreu comigo, meu pai esperou eu chegar. E eu contando, e eu já estava aquilo, já tinha vivido aquilo, já tinha metabolizado aquilo tudo, e comecei a contar para ela, era uma senhora, ela começou a chorar. Porque, e aí aquilo, e aí ela me explicou, ela falou, olha, mas isso acontece, é muito normal, a gente se envolve, eu sou um ser humano, né? E foi o que você disse, não é, hoje em dia não se faz, bom, já tem um tempinho, mas não se faz mais cara de paisagem. Claro que você se identifica com a história do seu paciente, seria normal que fosse diferente, né, Amanda? Sim, eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa que eu fiz terapia um tempo, mas engraçado, não é que eu não me sinta bem com a terapia. Eu me sinto bem, mas eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade, às vezes, de falar. Porque normalmente quando eu vou falar, eu já tô com tudo resolvido dentro da minha cabeça. Então eu lembro muito bem, Pronto, eu tive uma terapia é isso, é pra te eu tive ajudar a uma resolver. terapeuta pontual na minha vida, Cecília. Cecília, amo você. Que nem a Amanda falou que é mamãe, eu amo minha mãe também, mas eu amo a Cecília. E a Cecília tratou de mim numa época muito difícil da minha vida, quando eu estava me divorciando. Então ela pegou a fase do meu divórcio, pré-divórcio, na verdade, porque eu já não estava feliz no meu casamento. Eu já queria terminar o meu casamento. E eu me preocupava com o meu então companheiro, porque ele tinha problemas familiares e eu ficava pensando, gente, como é que eu vou deixar esse cara, né, que é o pai dos meus filhos, enfim, separar, divorciar, enfim. E fui buscá-la para tentar resgatar até meu casamento, ou para me separar, criar coragem e me separar. E aí a coisa caminhou de uma tal maneira que o meu divórcio culminou no meu divórcio, e eu estava na terapia com ela. E eu lembro que ela falou isso para mim um dia, claro que eu continuei. O dia que eu contei como se deu o meu divórcio, quer dizer, fato que culminou no meu divórcio, eu cheguei e contei para ela. Falei, aconteceu isso, isso e isso. Ela olhou para mim e falou assim: olha como Deus é maravilhoso. Ele te deu um presente. Você não sabia o que fazer? Ele te mostrou o que fazer. A decisão tá aí. Aí eu falei, eu queria ouvir isso, tal, bom, enfim. Fiquei na terapia mais um tempo, meu pai faleceu, aí eu fui me recuperando e um dia ela falou pra mim. Chegou um momento em que eu ia pra terapia e eu olhava pra cara dela e ela falava, e aí, tal, né? Como é que foi sua semana? Eu contava a minha semana como eu conto pro meu irmão, pra minha mãe. E aí ela falou assim, e alguma coisa? Eu falei, não, nada, nada, não tem.
Aí chegou um dia, sabe, Amanda, que não tinha assunto com a terapeuta. Aham. É normal, né, É Amanda? normal. Aí outro dia não tinha assunto de novo. Sim. Aí outro dia não tinha. Aí eu falei, gente, eu tô pagando a sessão para não ter assunto com a terapeuta. Mas é o que a E aí falou. ela falou para mim, Daniela, se você quer que eu fale para você aquilo que todo mundo diz que nunca ninguém vai ouvir, porque tinha essa coisa também, né? Terapeuta nunca te dá alta. É, Você nunca tem alta de terapia porque precisa dela para a vida toda. não. E ela inovou falando isso para mim. Ela falou: se você tá querendo ouvir uma coisa que você acha que você nunca vai ouvir, eu vou te falar. Você não precisa mais de mim. Pronto. Ó. E aí, eu lembro que na época eu contava, aí ela me deu alta, as pessoas olhavam para mim. Ela te deu alta. Você que largou dela, porque nenhum terapeuta dá alta. Tinha isso também. Uhum. E você me parece ser justamente essa terapeuta que entende que tem um tempo. É isso, É, que você, a tua ideia realmente é que seus clientes tenham alta o mais rápido possível e caminhem com as próprias pernas. eu vou abrir algumas caixinhas. Vou tentar Isso. ser objetiva, tá bom? Que ótimo, porque são 2 cenários diferentes, É. ok? Não existe certo ou errado. Sim. Uma caixinha, o Reviver não é para todos. O que que eu quero dizer? Existem casos que são mais delicados, que são mais complexos. Eu posso estar falando aí de um psicopata, um narcisista, um borderline. É para o Reviver? Não, não é para o Reviver. Ok? Então, isso acho que é importante. Acabei de fazer a primeira formação de profissionais no Reviver. A gente vai ter agora mais 8 psicólogas Que atendendo no legal, método. que legal. E a gente faz correção, 8 profissionais, não necessariamente psicólogos, ok? Vai um Tá. pouquinho na linha da psicanálise. Por que que eu tô querendo dizer isso? Porque é imprescindível que se identifique que o Reviver não é para todo mundo. Essa é uma caixa, tá bom? Vamos pensar no contexto de vocês duas. O que que eu acho que é necessário e importante do ponto de vista emocional e da profissão da psicologia? A gente dar acesso, liberdade para a pessoa escolher. Vou fazer uma analogia, adoro isso. Nós somos de uma geração que não se entrava na academia sem ter alguém para te direcionar em cada um dos aparelhos, ok? Sim, Hoje o que nós, verdade. certo? Não, era inconcebível. É. Perfeito? Hoje nós vamos às academias mais modernas, onde eu faço tudo pelo celular, atestando que eu estou capacitada. Eu chego com a minha ficha, o instrutor nem precisa saber que eu estou lá. Tudo bem? Qual é o objetivo? Malhar, cuidar do corpo físico. Uhum. Tanto antes quanto agora. Mudou? Mudou. Quem decide é a pessoa. E ela tem a mesma informação, ok? Uhum. É que num primeiro modelo, a ficha ficava numa caixinha Isso, e eu tinha que ir lá. Tem gente que não gosta da caixinha. Tem E gente tá que eu deixa adoro. E tem gente que vai toda semana e pega a ficha na caixinha. É. E tem pessoas que não querem, eu quero a minha ficha, hoje eu vou treinar nessa, hoje eu vou treinar naquela. Uhum. O que que eu defendo e o que que eu estruturei no meu método? O que eu chamo de manual de funcionamento humano. Então, a pessoa recebe o manual dela. Ela faz testes. Então, ela identifica os esquemas emocionais. Por que que eu me sinto tão rejeitada? Quais são os nomes dessas armadilhas? Amanda, identifiquei lá, linda. Você tem um probleminha sério de precisar da validação dos outros. Aí você tem um esquema de autossacrifício. Aí você tem um esquema de busca de aprovação. Aí você tem um esquema de abandonar. Falei, não, assim, gente, tem nome, que benção. Aham. Então, eu tenho Legal. hoje um manual respondendo. A pessoa pode, eu quero me aprofundar um pouco mais, Amanda, posso. Eu quero, tipo assim, ser halterofilista, né? É. Eu quero ser Eu aquela quero trombada participar, musculosa, quero top, vamos lá. Dá pra gente aprofundar semanalmente, quinzenalmente, um ano, dá. Mas assim, achei que tá bom.
já entendi um pouco do jeito que eu sou essa pessoa mesmo. Vou trabalhar a Amanda, a Amandinha, vou pegar minhas Só não forças. quero ficar gorda, só não quero ter mobilidade. É o isso meu aí. caso da academia. Eu só não quero ser gorda, quero ter motivação, acabou. E quer ser Já na independente, terapia, né? não vem encher meu saco, eu odeio personal. Eu adoro os personagens que eu já trabalhei, Não, mas ela eu gosta de odeio, eu gosto de independência. malhar sozinha. Eu já gosto que me paparique. É. Ai, adoro. É isso Bota aí. peso pra mim, adoro. Na terapia eu já sou mais, gosto de ser autorofilista da terapia. Então, e o que que a gente precisa? Ter liberdade É isso e aí. não estar preso. E hoje isso é possível. Legal. A psicologia evoluiu muito. Legal. Então é possível não só tratar doenças, como a gente tem a psicologia positiva. Só não gosto muito da tradução porque fica parecendo muito É que existe positiva. uma negativa, né? E uma coisa é. muito de autoajuda, e é uma área da psicologia super científica que ela não quer tratar a doença, ela quer Prevenir. promover o bem-estar. Perfeito. É. Então isso é muito legal e isso tudo está nesse manual de funcionamento que o Reviver propõe entregar para as pessoas. Então, na verdade, ele ajuda a pessoa a identificar aquilo que, Os né, gatilhos, os os gatilhos, aquilo que provoca perfeito. toda aquela sensação ruim que a gente não Isso. quer sentir, que são os Isso. gatilhos. E aí a pessoa identifica isso. Identificado, ela, se quiser, segue num tratamento profundo para vasculhar tudo isso. Ou se ela achar que ela dá condição de viver com isso, ok, eu entendi. Eu vou saber quando surge o gatilho, eu vou tentar caminhar sozinha para não chegar nesse momento. Aí a Legal. pessoa segue. É essa a ideia, então, do Isso. projeto. Espetacular. Dentro do Reviver, todas as ações do Reviver, a pessoa vai receber o manual de funcionamento. Então, Legal. a gente tem o atendimento clínico, mas a gente tem as imersões, que acontecem uma vez no dia, são 10 horas, começa às 8, termina às 18, é num hotel, e ela sai com o manual. A gente compartilha as técnicas, tudo vai depender o quanto eu quero me dedicar a esse estudo, né? Eu não faço faculdade, Sim, Tá. sim, sim. pós-graduação, mestrado, Claro. doutorado. É mais ou menos o acesso à informação. Eu Legal. falo assim, sabe aquela coisa que a gente tá enxergando de perto, tá achando que tá enxergando, aí você troca o óculos, assim, Nossa, Nossa, aí é. você enxerga aquele É. pelo, né? É. Aquele Amém, pelo, né? gente. Aleluia, aleluia. Eu tô enxergando agora. é só É. esse é o Legal. primeiro passo Ótima do analogia. Reviver. Você fala assim, gente. E por que que eu falo com tanta autenticidade? Porque eu vivi isso. Quando eu vi os meus Qual esquemas. foi essa dor, né? Isso aí. A dor que causou tudo isso em você, né? Eu sei que eu já perguntei o que te fez reviver, mas assim, teve algum acontecimento ou foi essa descoberta que você foi realizando em Queremos virtude de saber a história diversos da Amanda acontecimentos? agora. Eu acho que o acontecimento principal foi o divórcio. Tá. Você ficou quanto tempo casada? Eu fiquei casada há quase 7 anos. É. Mas, por que que eu falo muito do divórcio e com muito cuidado, tá? Porque eu gerei eu achava que eu só seria feliz se eu casasse e tivesse filho. Muita gente pensa É, nisso, Né? muita gente. E durante um período, o meu sonho sempre foi ser mãe. Eu já tinha um cargo muito bom numa multinacional de telecom, eu tinha feito carreira, Uhum. eu estava em ascensão quando eu fiz um acordo para sair. Porque o meu propósito de vida era casar e ter filhos. E eu até me lembro que uma vez, com o meu ex-marido, nós chegamos à seguinte conclusão: não faríamos tratamento para ter filhos. Se for para termos filhos, teríamos natural. E quando nós decidimos ter filho, em 2 meses eu engravidei. E a nossa história, assim, muito rapidamente, eu o conheci, eu casei e eu tive filho em 2 anos. Foi tudo muito rápido. Então, aquela coisa da família, eu, você, 2 filhos e um cachorro, a gente vai viver a vida eterna. Meus pais têm o quê? 50 anos de casado. Eu Aham. tinha essa referência. Uhum. Eu acreditava nessa verdade. Só que eu errei a mão. Uhum. Eu depositei no outro tudo que eram dores minhas. A verdade sempre está no meio. Eu tenho a minha versão, ele tem a dele, Sim. e existe uma verdade. E da minha parte, eu não sou uma mulher a favor de divórcio. Não, Nem Amanda, eu, de não. maneira nenhuma. Eu sou a favor do Divórcio casamento. dói, divórcio não é E ninguém casa fácil. querendo separar, Nunca. né? E eu faço esse convite, meninas,
com muito respeito às mulheres que ainda estão casadas, porque Tá. a gente tem errado a mão, e aí é a minha parte, de querer ser o homem da relação, de querer controlar e dar ordens. Ai, Amanda, você não é feminista, não, eu não sou feminista. Não estou aqui defendendo a bandeira de que mulher Sim. tem que ser agredida. Submissa, não. Não é isso. Não, eu entendo. Mas existe uma natureza feminina e existe uma natureza masculina. Perfeito. Então, o meu, assim, aquele abismo foi o divórcio. Que eu Entendi. falei, gente, e aí eu só fui arrolando, porque a gente cai. Quando a gente cai no abismo, você cai, né? Mas aí você vai batendo para um lado, batendo para outro, batendo para um lado, até você chegar no chão. Sim, sim. E aí foram as batidas, porque eu caí, mas eu fui batendo, falei, cara, como tu era assim, Amanda, como você era chata, Amanda, como você era isso aí. controladora, Amanda, que horror, Amanda, e ele tinha parte dele, tá tudo, Mas você tá falando de Mas a você, gente né? olha pra mas Você tá gente. falando de mim, você, Perfeito. mas exatamente. como que eu Perfeito. fazia isso, como que eu queria isso, Como era egoísta, como eu como queria... era... E tem o seguinte, né, gente? Muitas mulheres, a linha é muito tênue. Porque a mulher, ela se dedica à carreira, ao filho, ao marido, ao casamento, nananã, e ela esquece dela. A linha é muito tênue. Até que ponto vale a pena ela investir nisso tudo, buscando essa família, né? Doriana, que é o exemplo que você tinha na sua casa. Mas eu acredito que você até chegou à conclusão de que você esqueceu de você. Em muitos momentos. Porque Para nós viver esse fazemos cuidado. isso. Até essa autorreflexão, Exatamente. isso é cuidar da gente. Então, você Né? esqueceu de você, porque a linha é muito tênue. Até que ponto Porque não vale a é, pena? esqueceu de você, ficou com ela, Não, ficou não não é sei o quê. isso. Não, é Não. você realmente se conhecer, Muito mais profundo. entender. Eu, no meu divórcio, também tive muito isso. A parte do outro é do outro, ele que se vire, lógico. né? Ele que lute, porque a gente tá aqui lutando a beça, né? Exato. Mas a minha parte de fazer essa reflexão, onde eu tô acertando, onde eu tô errando, até para ter um relacionamento Sim, saudável, para não errar de novo, né? que Tentar é não uma errar o pergunta mesmo que eu erro. fiz para você e vou repetir, se você não acha assim que a gente é a mulher, o nosso público é majoritariamente feminino e as mulheres sim se dedicam, sim se entregam sob a falácia de estar vivendo o que ela sempre sonhou, mas no fundo tem um comodismo, tem uma série de questões que a gente precisa olhar para Tem. dentro, mas a mulher é que mantém a família. Se a mulher não se dedicasse como ela se dedica, não ia ter família. Então, mas aí cai nisso que eu falei e que eu estava perguntando para ela. Eu entendo tudo isso, eu concordo. A mulher tem que se dedicar, tá, tá, tá. Só que, até que ponto essa dedicação não prejudica a mulher, né? Porque a linha é tênue, que chegue até que ponto que chegue a ponto de esquecer dela. E quando eu digo esquecer dela, é o que você falou. Eu não tô sendo superficial, falando, ai, vou ficar Perfeito. gorda, vou esquecer de mim, da minha saúde mental, Mental, de quem eu sou. né? De quem eu sou. Porque eu É. fiquei buscando botar o meu marido bem, minha filha indo bem na escola, meu marido bem no Minha trabalho, casa em a minha casa não sei o ordem, que lá. porque E aí, quando vem tudo aquilo que você, falando de você agora, que você vivia, que você esperava viver, e você se vê no buraco, você começa a cair e fala, gente, onde eu estava? Onde estava a Amanda? Ai, Amanda é a essência, eu, porque a gente é sozinho, né? A gente nasce, a única certeza que nós temos, nascemos e morremos sozinhos. Ninguém vai morrer no nosso lugar, né? Ainda que possa morrer com a nem gente, viver, Deus me livre, nascemos, ninguém vai ver. vivemos e morremos sozinhos, Então a né? gente é sozinho. vive. Então isso, você sentiu isso também? Você concorda? Eu Você concordo você muito acha com o que que a isso Dani aconteceu? fala. O que eu acredito, e aí vou pedir licença para falar da minha crença, ok? O que eu acredito, nós não sabemos quem nós somos de verdade. Tá. A hora que nós entendemos qual é a nossa identidade e a gente assume um posicionamento, nada mais abala. Teremos É verdade. tribulações, Acredito. teremos ansiedade, mas eu vou viver a paz que excede todo entendimento. Eu acredito que toda essa bagunça que a gente acabou de relatar, Uhum. toda essa confusão, toda essa distração que eu começo a ser mãe, aí eu quero ser mulher, aí eu quero ser profissional, aí eu não sou nada, É. ela vem decorrência de uma coisa, de algo que eu defendo muito. Nós somos um corpo,
uma alma, um psicológico, já vou fazer o alinhamento para facilitar, tá bom? Nós temos uma matéria, que é o nosso corpo físico, nós temos uma alma, que é a nossa mente, o nosso psicológico, a nossa inteligência, a razão. E nós temos um campo espiritual. Não vou falar sobre religião. Nós temos um campo que é a transcendência, tá Uhum. bom? Agora, licença, vou falar do que eu acredito. Então, a gente tem o corpo, a gente tem aqui as emoções, fazendo um alinhamento com isso. É aqui que eu fico brigando. Eu fico com briga no meu emocional. Eu tô incomodada com. Eu tô muitas vezes entrando em brigas com a pessoa. A minha briga não são contra pessoas. Existe algo que é legítimo e que cada um pode estudar da sua ótica, que é o mundo espiritual. Uhum. E às vezes a gente negligencia isso. Percebo que hoje talvez possa ser meu algoritmo, tá bom? Mas percebo que isso hoje está mais em pauta. É, Voltando à nossa confusão. legal. O que a gente precisa e não deve, e aí eu acho que o que mudou, mas Amanda, o que mudou efetivamente na sua vida foi a minha identidade. Foi eu Espiritual. saber quem eu sou. É. Eu tenho uma identidade. Então, para mim, homem tem eu, homem tem um papel, mulher tem outro, assim funciona. Eu acredito em Deus, acredito em Deus. Acho que Deus fez tudo perfeitinho. A gente que quer bagunçar. Ele falou: você vai fazer assim, o seu parceiro vai fazer assim. A mulher é a sutileza, a mulher é a delicadeza, o homem é a solução. Não tô nem vou falar parte de prover, que é para não causar. Tá bom? Mas o homem, ele não quer ser mandado, ele é a solução, ele que vai pagar. Agora, a gente está vivendo uma bagunça que a gente já não sabe quem é quando, para onde vai, pensando num público majoritariamente feminino. Não existe certo ou errado, mas Você tem que saber eu quem você é. sou, É, Eu concordo. o perfeito. que eu acredito. E aí, Isso foi a espiritualidade que te foi, trouxe. foi a É. espiritualidade. Eu Perfeito. concordo. Foi, Também. foi como eu cheguei a comentar em algum momento, assim, eu estava já muito bem psicologicamente, meu manual de frente para trás, de trás para frente, só que eu me sentia Eu vazia. estava revivendo. Eu já sabia reviver. Aham. No corpo, já estava bem, perdi quase 40 quilos, hoje eu corro, Legal, corro 5 Amanda. quilômetros, e assim, você quer correr? Não, gente, eu adoro aquela energia, isso é muito legal. Então, o meu corpo estava bom, eu melhorei. A minha alma, meu emocional também estava bom. Eu já sabia que eu não precisava depender da validação, estou sozinha há 4 anos e está tudo bem, não vai entrar ninguém, né, como espiritual. Agora Deus... vai, porque aqui é Pode Tudo Tinder. Agora vai. Tinder, já É. trazer os É. meninos. Depois você bota seu peso, altura, porque colocar uma a foto. gente faz um mini. Mas quando a gente fala em identidade, propósito, tudo, né? Identidade e propósito é no mundo espiritual. E foi Sim. quando eu tive o verdadeiro encontro assim, com Deus, com um Jesus Cristo, que eu não sabia. E é tão engraçado, né? Porque né, as pessoas falam assim: mas como que é? Você não sabe, você tem que experimentar esse amor. É, você tem lógico que que você sente. viver A gente de sente. Você não verdade. define, você sente. A gente Né? sente. Eu achava você sente. assim, então. E tem uma evolução Amanda, nisso uma tudo, né? Então você respondeu sim para minha Sim, pergunta. sim. Né? A linha é tênue, você realmente não cuidou de você, você não sabia quem você era e você se descobriu. Sim. Então você respondeu a minha pergunta. Então a Exato. resposta Olha é que sim. interessante. E a grande maioria É. das mulheres, né, que eu acho que são assim, eu Acho. acho ainda, elas se dedicam tanto ao outro, né, ao filho, ao marido, à mãe, ao irmão, ao pai, e às vezes elas esquecem delas, né? Mas E olha aí, que chave, né? Que É. bacana. Eu sei que você acredita nisso também, e eu piamente. Como é importante você encontrar a sua espiritualidade. com O certeza. seu encontro com Deus é diferente do meu encontro com Deus. É o mesmo Claro, Deus. é o mesmo É o mesmo Deus. Deus, é o mesmo É o Jesus, mesmo- quando fala é. meus filhos. O Jesus É. é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. E cada um tem o seu encontro no seu momento da vida. Então, gente, E quando como tem é? que ser, Como é porque tá tudo lindo. certo. Claro que tá tudo Não certo. tinha que ser antes, porque você não seria a Amanda que você é hoje. Exato. Não tinha que ser depois. Foi na hora que tinha. Eu costumo dizer isso. Eu tenho um amigo que sempre falava isso pra mim, sabe? O Ricardo. Beijinho, Ricardo. Ele falava assim, Dani, com aquela calma dele, que o Ricardo, em alguma vida, ele foi padre.
né? Foi. É. Sacerdote, enfim. Em outras vidas ele também matou muita gente nas cruzadas, eu tenho certeza, que ele foi soldado também. Mas enfim, ele falava assim pra mim, Dani, tá tudo, nessa calma, tá tudo certo. Aí eu falava, mas tá tudo certo. Eu falava, gente, como é que esse homem fala que tá tudo certo quando E parece eu que tá aqui, tudo né? errado? E Tá tudo hoje certo. eu repito pra todo mundo a frase dele, tá tudo certo. E a gente muda a Sabe o que gente, eu né? falo? Jesus não desiste da gente. Não. É lógico que não. É Deus pai, usou né? até uma mula para dar o direcionamento. É. Ele não desiste. E aí, muitas vezes eu escutei assim: eu sei que tem esse tempo, a gente tem um momento certo. Uma vez eu escutei essa pergunta: e por que será que a gente não encontra antes? Porque não Porque a estamos gente não tá preparados. pronto. Porque a gente está no emocional. Claro. Não estamos Porque a gente está ali na Não nossa estamos briga do prontos, não emocional. estamos prontos. Porque a E o gente que- não se E conhece, o que a trazendo gente tudo que você já aprende falou. com isso? Vamos cuidar do nosso emocional É. para conseguir viver essa paz que excede todo entendimento. Para viver o quê? No que depender de mim, terei paz em Exatamente. todos. Como que você Exatamente. consegue? Nossa, é o Espírito E Santo. só depende É de mim, isso, é concorda? isso. Porque o que fazem com você é problema deles. É Agora, o que isso. você faz com o que fazem com Exato. você, aí é problema seu. Exato. E aí depende do quê? Do seu entendimento, do seu conhecimento, de você saber quem você é. Bom, essa pessoa, ela tá fazendo tudo que eu sei que me tira do sério. Eu tô vendo que as coisas estão caminhando para ela me desestruturar. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu já Vou deixar. identifiquei. Eu não vou deixar. De que forma eu não deixo? Ouvindo, depois eu consigo fragmentar tudo e fingir que não ouvi nada? Ah, eu ainda não consigo isso. Então, o que que eu faço? Eu me afasto. Isso. Mas E eu não já é sei pra que aquilo não é bom. sempre. Não, E a gente sempre fala isso, né? Claro que você vai ter altos e baixos. claro. E mesmo encontrando toda espiritualidade, terapia e e se conhecendo com todo esse manual aqui, né? Com todo o Claro, manual a gente é aqui do falho. A Reviver, gente é falho. você se encontra em situações que, pô, às vezes você não tá legal, você tá mais vulnerável, você tá com uma dor de barriga, você tá não sei o quê, e aquilo mexe com você, mas é voltar pro prumo, É o né? recomeçar. É O último é É de recomeçar. recomeçar. É. Que às vezes demora 3 meses, 10 anos, 15 anos, e às vezes tá demora tudo 15 certo. minutos. E tá Quando tudo você tá certo. esperta, demora 15 minutos. Voltando à analogia muscular, né? Quando você tem a memória muscular, Exatamente. você pode ficar 3 meses sem malhar. Quando você volta, você vai. Rapidinho. Existe uma readaptação, Mas né? rapidinho Eu todo mundo falou. anotei um negócio aqui que eu queria comentar com essa, eu Que é esqueci. Não, é pra eu não esquecer de falar. Olha! Gente, Ai, eu achei que ela tava Célia. com um negócio. Não, é que eu lembrei do assunto que a gente tá. Porque um relato, né? Que assim, que legal ouvir isso, e como realmente a psicologia, não sei se o termo é certo, psicologia, evoluiu. Porque eu me lembro, essa terapeuta maravilhosa que eu tive por muitos e muitos anos no Rio, a Beth, tá todo mundo mandando beijo, vou mandar beijo pra Beth também. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Eu tô mandando Deixa eu mandar pra Beth, maravilhosa, minha mentora, assim, de vida. Mas ela, não sei hoje, que já faz muitos anos que a gente não se fala, ela não. Essa coisa do médico, do profissional da saúde, não separar a parte espiritual da parte emocional. Então, escuto a Amanda falando de Deus, de Jesus. Cara, é uma coisa tão maravilhosa, porque assim, hoje em dia, com 55 anos. Nossa, doeu assim falar que eu tenho 55. Tinha até esquecido. Gente, é impossível você separar. Não tem como. Mas antigamente não era isso? Era fragmentado. Era. Eu não acreditava em Deus. Hoje tá mudando Eu isso, tinha graças amigo a médico que Deus, falava, eu sou cientista, eu não posso fazer as coisas baseadas em crença. Não é crença, gente, é Mas espiritualidade. é ótimo. Eu acompanho Hoje em dia, não. Hoje em dia você escuta relatos maravilhosos de vibração, de a pessoa que acredita e tal. E, gente, não tem como contestar. É parte da gente. Quanto mais você estuda, quanto mais é ciência e estuda a não existência de Deus, Mas eles ela têm tá certeza. acima. Isso mesmo. exatamente. Isso mesmo. Tem um último estudo que identificou que a menor partícula é um feixe de luz. Vou falar da minha crença. Claro. Pode falar que cada Quando um fala o que Deus criou o mundo, o que ele falou? Haja Luz. E tem uma não criou a frente escuridão. em Harvard, tem uma frente que só que é dedicada, esqueci o nome,
o L, esqueci o nome do pesquisador, mas podem colocar no chat GPT. Uma frente em Harvard que está estudando os benefícios da fé com psicologia, com melhora de tratamentos relacionados à saúde mental. Estamos chegando num tempo onde isso não tem como mais ser fragmentado. Assim como não adianta nada eu ser uma crente, adoradora do Senhor, faço devocional, vou à terapia e como açúcar que nem louca, sou sedentária, Faço durmo, fofoca dos fofoca, outros, faz não tudo. vai resolver. O corpo é templo do Espírito Santo, na minha visão. Perfeito. Então a gente tem que parar de comer. Ah, eu como. Eu tenho Claro, mas não compulsão vive alimentar. disso. Mas a gente busca o quê? O conhecimento e o Claro. entendimento. Ai, E a gente vai comer o pudim. E aí eu vou recomeçar. é isso. Você não tinha que ter. Você vai É, comer um pedaço do pudim, você vai encontrar um dia, você não vai mais comer o pudim inteiro. Exato. Você vai comer um É uma pedaço. escolha sua. É claro. E se você quiser comer o pudim inteiro, a escolha foi sua. Você, eu Você vai tenho- correr 10 quilômetros. eu tenho conhecimento de que o excesso do açúcar faz mal. A gente falou disso no pod já. Sim. Eu tenho conhecimento que o excesso de açúcar faz mal, mas eu quero comer A açúcar. história do E hoje eu vinho, quero da comer garrafa do em excesso o açúcar. Eu sei que faz mal, mas é uma escolha Mas minha. hoje eu Nossa, quero. mas que ignorância. Estou sendo ignorante, mas a escolha é minha, eu fiz. E aí, Deus maravilhosamente, né? Infinitamente maravilhoso, bom e justo. misericordioso, perfeito. Misericordioso, perfeito, ele vai falar o quê? Daniela, você escolheu comer açúcar que nem maluca. Isso pode te trazer uma consequência que Vai ter uma você dor de vai barriga. Você vai ter uma Qual é o diarreia. meu- você vai- Perguntem qual que é o meu sonho. Qual é o seu Seu sonho é que o sonho? açúcar não faça mal. Não, todo mundo fala que a gente quer Que não encontrar um engorde. marido rico, né? Mas toda mulher quer comer e não engordar, é verdade. é. Mas, brincando, mas assim, um dos meus grandes sonhos é que as pessoas tenham consciência de como elas funcionam, assim como a gente tem consciência da nossa alimentação. Entende? Entendi. Porque eu Perfeito. posso me relacionar O mundo uma seria outro. péssima pessoa, mas eu sei que é porque eu tenho problema de rejeição, nananana, eu sou o dedo podre. Então, esse é o grande desafio e o Reviver, ele tem essa missão de ajudar o maior número de pessoas a terem consciência de quem elas são. A partir do momento que elas são, elas vão poder decidir. E não Maravilhoso. falar assim, uou! Não, maravilhoso. Para de culpar o outro. Não, É, de maravilhoso. verdade, gente, eu era É que é mais- ignorante, eu É não que é mais sabia. fácil, né, Amanda? É mais fácil. E às vezes eu me compadeço no sentido assim, eu sou empática com a pessoa falar assim, eu não sabia, porque de verdade, gente, eu não sabia que eu tinha dependência emocional nível hard, como eu descobri que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha uma necessidade tão grande dos outros me validarem. Você não sabia, Amanda? Não, não. E Amanda, Entende? Então acho que isso Isso é a muito gente tem legal. que O mundo seria outro. desmistificar. E agora eu brinco, eu falo pra isso, Reviver, tu sabe, E se não não, quer mudar. não, É, porque E não outra, quer. Amanda, É porque não quer, escolheu eu não falo mudar. igual Mas é importante também você Boa. saber o que você é, ter esse conhecimento e não se culpar. Eu sempre trago a culpa, É. sempre. Eu sempre É, trago, isso é porque não adianta você falar, eu sou assim, ó céus, ó Mara, tudo culpa minha. Também não é assim. Você identifica, eu sou assim, como eu sou baixinha, como eu sou, eu mudo isso. O meu físico dificilmente eu vou mudar, não vou crescer mais. Algumas coisas eu até mudo, eu mantenho. Mas tem coisas que eu sou porque eu sou. E aí eu vou melhorar, mas eu não vou ficar me culpando. Ai, que nem você, né? Você identificou que você tinha uma dependência. Nossa, por isso eu fiz aquilo. Por isso eu escolhi aquilo. Ó céus, ó mar. Não se culpe. Que bom que você identificou, porque dificilmente você vai errar de novo. E se você errar de novo, é por escolha. Aí sim, porque eu sei que eu sou assim e eu escolhi errar de novo. Não, e aí também tá Isso. ok errar de novo. E depois não erra. E depois erra Não, mas um você tem pouquinho. consciência Aí que depois você não erra. escolheu. Mas É o o reviver, importante é o é reviver. evoluir. Sem evoluir aqui nesses E's, né? Tem o o evoluir. recomeçar. Não, e os E's? Onde seria o evoluir estaria aqui, ó. Vamos lá, reviver, gente. Vai de novo. Sim, Sim, mostra pra câmera. Reconhecer
o que eu Hã. tenho de bom, o que eu preciso melhorar, porque a gente coisa boa, a Claro que gente tem. que Eu tenho um aproveitar. monte. Claro, eu também. Encontrar pessoas e recursos. A gente tem que saber com quem a gente caminha, porque a gente adora Ah, caminhar com quem perfeito. põe a gente para baixo. Sim. Gosta, Perfeito. gosta, porque a pessoa tá péssima, mas fala assim, pelo menos eu tô bem. Deixa eu fazer um parênteses. Meu Vai. filho fala uma coisa. Meu filho fala uma coisa que é verdade. O Matheus, com 20 anos. Mãe, o brasileiro, porque ele tá em contato com gente, né, de Tá outro morando país. fora. O brasileiro, ele tem a mania, de que tá tudo bem, desde ai, te admira, te apoia, desde que você não esteja melhor que ele. Quando você tá melhor que ele, a grande maioria, eles falam: Deus "Olha, é evoluído. que legal", mas no fundo ele tá querendo estar no teu lugar. Ele não tem essa coisa, esse altruísmo de falar: "Nossa, que bacana", de verdade, né. "Que bacana, você se deu bem", mas quando você começa a se dar melhor que ele já não acha tão legal. Então isso que você tá falando de encontrar as pessoas e caminhar com as Perfeito. pessoas certas, é isso. Tem até uma técnica. Vamos fazer uma técnica rapidinho, tá, gente? Eu quero novos resultados. Aqui tá o resultado, ok? Aham. Para eu chegar aqui, eu tenho que mudar o ambiente. Eu mudo o ambiente, eu encontro outras pessoas. Outras pessoas têm ideias novas que eu não tinha. Ideias novas fazem com que eu tenha ações novas. E ações novas me trazem novos resultados. Perfeito. Isso. Só que a gente quer o resultado. É. Continuando Fazendo nos as mesmos mesmas lugares. Com as Exatamente. mesmas pessoas, E assim, com as eu mesmas atitudes. hoje, Nossa, isso é uma Amanda, verdade quem tão dolorida. caminha comigo lado a lado, a minha sócia, começou a jornada comigo. Mari, me ajudou a estruturar. Foi quem mais acreditou no meu projeto. Era uma pessoa desconhecida. Nos conhecemos nesse livro. Uhum. Mas A você outra quer parceira, Aham. mesma coisa. Então Vamos lá. Desculpa, eu Reconheço. botei Isso, sem desviando. problema. Eu reconheço o que eu Aham. tenho de bom que eu não tenho. Eu encontro pessoas e recursos, nem sempre são pessoas, pode ser recurso, um vídeo, um curso, corrida, ok? Eu me valido, eu entendo que a validação não precisa vir do outro. Eu insisto, sou perseverante e disciplinada. Costumo dizer, ouso dizer, que se você fizer só esses 4, que é seu, aquieta a alma. Por quê? Visualizar e estabelecer é viver o que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem sequer chegou no nosso coração. Deixa com Deus. Uhum. Porque nós, pais e mães, quando o filho vai no bem, a gente até compra um presente e não compra. Vamos falar a verdade com orgulho. É assim Deus com a gente. Então a gente Legal. reconhece, encontra, valida, insiste, ele se orgulha e a gente visualiza e estabelece. O que é estabelecer? Planta. Hoje eu olho e falo, gente, o céu, tô no podcast, que coisa demais. Eu não planejei isso. Eu olho e falo, caramba, olha que coisa linda, Deus. Eu não planejei isso. Isso é visualizar, estabelecer. Legal. Eu já falhei muito, já caí muito, já recomecei milhares de vezes. Faz parte. E o R é o recomeçar. Então eu falo assim: se você esquecer tudo, lembre-se de reviver. Reconheça, encontro, valido, insisto. Não existe resultado Insistir sem é maravilhoso. insistência. E aquieta a alma. Amanda, não é nada místico, gente. Se eu Não, planto uma claro. semente num solo, semente de maçã, vai nascer o quê? Uma macieira. Vai, vai. É lógico. Claro. Aquieta a alma, vai vir na hora certa. Caiu, recomeça. E assim a gente vai revivendo Que em legal. tudo na vida e Amanda, nós funciona. temos que terminar. Mas Maravilhoso. olha, eu vou fazer uma pergunta para você. O que Maravilhoso. significa para você viver uma vida que realmente vale a pena? Diante disso tudo que a gente conversou, o que significa para você viver uma vida que vale a pena? Para mim, viver uma vida que vale a pena hoje é viver uma vida que eu não abra mão dos princípios e valores. Hoje, os meus princípios são cristãos, eu sou cristã, eu sigo muito o que eu tenho aprendido estudando a Bíblia. Então, para mim, a vida que vale a pena é aquela que agrada a Deus. E é tão interessante porque eu tenho 47 anos e já tive muitos amigos crentes. E eu falo assim, gente, que povo maluco, meu Deus, esse negócio de agradar a Deus, esse negócio que tem temor a Deus, tem que ser obediente a Deus, prazer. Esse cara sou eu. Maravilhoso. Porque realmente hoje eu vivo assim. Isso. A vida que perfeito. vale a pena para mim é assim. Amanda, você quer vir num podcast? Aí eu falo assim, Senhor, o senhor quer que eu vá?
Tipo, que doida, eu já ouvi as pessoas falando isso, agora sou eu que estou fazendo. E Amanda, por que que você acredita nisso? Porque muitas vezes eu sou uma pessoa cética e filho é custoso com o pai, né? Ele testa pai, não que a gente devesse, mas Deus ele é tão bom para nós que ele releva e devia É. dar na nossa cara. É. É. Devia falar assim, minha filha, Às vezes dá deixa de de sua castigo. cara. Às Ele dá o vezes ele dá um silêncio. castiguinho, Mas às vezes eu falo assim, ai, senhor, assim, ai, fala comigo, mas será que você fala mesmo? Deixa eu ver. E eu poderia dar São os inúmeros sinais. São os sinais. testemunhos, Tem sinais. muitos testemunhos, É. mas já vivi essa resposta de Deus, de falar assim, de viver aquela consequência assim, Senhor, tô com medo, agora eu fiquei com medo, gente, porque eu pedi pra Deus, ele tá vendo mesmo, ele tá É. vendo mesmo, é melhor eu andar Não, direitinho, olha, porque ele tá Amanda, vendo. é verdade. Jesus, Senhor, então a verdade. vida que vale a pena Perfeito. para mim hoje é uma vida alinhada ao que Deus espera de mim. Perfeito. Que Ele me coloque onde Ele quer e, claro, ser uma boa referência para minha filha. Isso Deus quer também, né? Gabriela, que ela, eu falo assim, que ela seja um fruto não mais com maldições, talvez, hereditárias, mas que ela possa ser usada pelo Senhor e possa ajudar outras pessoas a terem uma vida com sentido e significado. A mamãe ama você, viu, minha bebê? Ai, Então, acho que é lindo, isso. Essa para Amanda. mim é uma vida que tem. Não é o dinheiro, não é a carreira, mas uma vida alinhada ao que Deus Até espera porque de mim. Deus, né, é um pai realmente maravilhoso, É. bom e justo, como eu sempre falo, generoso, e eu não acho que ele castigue. Eu acho que às vezes ele Não, põe pra pensar. ele deixa a gente Bota no ali, cantinho pra ele deixa a pensar. gente ali para pensar. Sim. É como se ele falasse pro filho mesmo, como você fala pros seus filhos: "Olha o que você fez. Agora você fica aí 10 minutinhos pensando no que você fez, e isso que você fez vai te trazer consequência. É, E não é para mim, é para você mesmo", claro, né. óbvio. E aí eu acho também que uma coisa muito importante é a gente ter essa consciência de que Deus é bom e que a gente é a sua imagem e semelhança. Isso. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Jesus é nosso irmão. Ele é nosso irmão. A gente é irmão. Claro que um ser infinitamente, né, não tem nem. Mas é nosso aquele irmão. irmão. É nosso irmão. É o nosso exemplo. É aquele irmão mais velho que a gente tem que seguir como exemplo. Então, sendo bom, Jesus não quer que Deus, né? Jesus não quer. Eu acho que eles não querem que a gente seja bom para os outros. Antes de mais nada, eles querem, né? Me permita falar, eles querem que a gente seja bom pra gente, em primeiro lugar. Porque a gente sendo bom pra a gente só vai fazer bondade para os outros. Porque quando eu tenho só bondade dentro de mim, o que eu dou Uhum. pro outro é bondade. Quando não tem espaço para coisa ruim, Com eu certeza. não passo nada de ruim pro outro. Uhum. E eu acho que é isso. Deus quer que a gente seja, como a gente fala do filho. O que você quer que seu filho seja? Feliz. Feliz. Deus quer que a gente seja feliz. E a gente tem que encontrar. Então eu acho maravilhoso isso que você falou. Claro, dentro da sua Da minha da sua fé. Sua crença. crença, claro. Eu acho que a vida ideal é a vida também que você faz bem para o outro e para você, antes de mais nada, e realmente acredita e tem essa fé em Deus, porque é isso que segura a gente nos momentos de maior dificuldade, É né? isso. Não fosse esse Deus, você não estaria aqui agora contando Não. tudo isso que você está contando, Revivendo. né? Tudo pra Revivendo honra e tudo glória isso. dele, eu falo muito isso. Ele mandou o filho dele, o que Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O É. ladrão vem para matar, roubar", ele não. Só que muitas vezes a gente esquece, ou a gente só quer viver a promessa. E o É. princípio? É isso aí. Paz com todos, a gente quer pular, né? Então, Com acho que é certeza. Olha, foi Foi maravilhoso. maravilhoso, A gente mandou beijo para todo inspirador. mundo, né? Mandamos beijo Eu para mandei, todas as eu coisas. mandei beijo para meus filhos. Filhos, Amanda, beijo, mãe, dá uma- filha, beijo. Olha, foi muito Querida. legal, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai querer que você volte. Tem que voltar. Ai, sabe o que eu quero que você venha falar? Eu Gente, quero a ó, minha... eu quero que a Cadê Amanda meu venha. livro? Eu Não, quero peraí. minha dedicatória. Eu quero que a Amanda Parei. venha falar, ó. Ela venha falar de borderline. Sim. Eu sou Claro. louca pra falar. Nós vamos fazer Eu um acho, borderline. Amanda, que eu conheço um monte de gente assim. A gente já diagnosticando. Isso, é eu uma acho. psiquiatra muito Maravilhosa. renomada. Ela é maravilhosa. Para ela é um dos diagnósticos mais Mais difíceis difíceis. de Ah, então, fechar. será que É o não do é? borderline. Será que não é É. aquelas pessoas que eu falo não são borderline? Vai ver outra coisa. Aí vamos deixar para o Vamos deixar pro próximo. porque a gente tem vivido tempos desafiadores que tem confundido borderlines com falta de foco. Olha, com sério? E valores. Ah, Sim, alterações de humor às vezes pode ser só questões hormonais. Olha, Ah,
olha só, você deu um tarde inteiro pra isso. Então, esse aqui nós vamos encerrar. Vamos encerrar aqui, aqui, ó. Eu já tô olhando pra câmera errada. É aqui. Gente, obrigada, Ai, foi deixa eu ver. maravilhoso, né? Beijo. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.